Olá, meus irmãos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo a cada um. Domingo, Dia dos Pais, meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe cada papai da nossa congregação. Temos aí essa responsabilidade de guiarmos a nossa família, de sermos ali o homem da casa, aquele que leva a família toda à adoração, à palavra, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe nesse momento. Eu gostaria de dar prosseguimento ao nosso texto, o nosso livro de Marcos. Hoje nós temos a história do jovem rico, né? O encontro do jovem rico com Jesus. Isso está lá no capítulo 10 de Marcos, então, a partir do verso 17 até o verso de número 22, eu gostaria de ler com os irmãos esse texto bastante interessante. Diz assim, palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra, Pai, que é a verdade, que a tua palavra, que é a espada do teu Espírito, possa, ó Deus, penetrar fundo na nossa alma, no nosso ser, no nosso coração, e nos transformar, nos corrigir, nos motivar, nos consolar, ó Deus, nos fortalecer, para continuarmos, ó Deus, seguindo, confiantes no Senhor Jesus, teu Filho amado, Pai. Nos abençoe. Nesse momento nós oramos assim, para a glória de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu dei o título para essa mensagem, para esse sermão de hoje, o seguinte: só uma coisa te falta. Né? Essa foi a palavra de Jesus para esse jovem: só uma coisa te falta. É interessante como a sociedade entende que algumas pessoas são boas, né? Esse texto ele vai girar em torno disso, né? Um bom jovem, né? Um bom rapaz. Muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente considera boas ou que a sociedade considera uma boa pessoa. São considerados muitas vezes como um exemplo de pessoa, um exemplo de homem, um exemplo de mulher, um exemplo a ser seguido. Né? Pessoas que tratam o próximo com respeito, pessoas que são fiéis aos seus maridos, às suas esposas, ou seja, não traem, não matam ninguém, não roubam. Né? Geralmente a sociedade entende que as pessoas que não fazem isso são boas. E aqui a gente percebe que Jesus ele vai na contramão disso. Né? Esse jovem, então, se aproxima de Jesus correndo, né? Algo bastante inusitado, né? Para a época, isso não acontecia. Então você imagina um jovem rico ali por volta dos seus 30, 40 anos, levantando ali sua túnica para correr, e se encontra com Jesus, e se lança aos pés de Jesus, se ajoelha e faz uma pergunta, né? Chama Jesus de bom mestre, e depois faz uma pergunta. Então, esse jovem aqui, é bem provável que na época dele, na vila onde ele morava, ali na região onde ele morava, ele era considerado uma boa pessoa. Né? Veja como fulano é uma boa pessoa, como ele é justo com os outros, como ele é trabalhador, ele não rouba ninguém, como ele é confiável, né? Quase perfeito. Então, esse jovem aqui entendia a si mesmo como uma boa pessoa. Né? E a gente vai perceber que esse era um dos problemas dele. Não era o principal, mas era um dos problemas dele. Esse parece ser o caso, então, desse jovem rico aqui do texto de Marcos. A gente olha para ele e percebe algumas virtudes aqui. Ele era alguém jovem, na flor da idade, ele era rico, ele era importante. Os textos paralelos aí dos evangelhos vão nos falar que ele era alguém de nome, alguém de reputação, alguém importante ali naquela época. E ele então corre ali para encontrar Jesus, ele mostra ali uma urgência, uma diligência, ele não quer deixar isso para depois,
né? Ele corre e até mesmo mostra aqui uma certa humildade. A gente não sabe se é um teatro que ele fez, mas ele se lança aos pés de Jesus, ele se coloca de joelhos aqui diante do mestre, né? Ele então chama Jesus ali de bom mestre, né? Esse é o tipo de pessoa então que a sociedade ia chamar de uma boa pessoa, né? Fulano é uma boa pessoa. Esse jovem aqui então, para a sociedade, para a região ali, para a época, ele era uma boa pessoa. E algo parece que está incomodando esse jovem. Ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta bem importante, né? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Né? Uma pergunta que a gente não ouve muito, não é muito comum a gente ouvir as pessoas perguntando sobre isso. O que eu faço para herdar a vida eterna? Né? Como que eu herdo a vida eterna? E ele então inicia a conversa com Jesus, chamando Jesus de bom mestre. E Jesus percebe, quando esse jovem chama ele de bom, Jesus percebe algo aqui mais profundo. Jesus pergunta para ele, por que você está me chamando de bom? Né? Então Jesus aqui, ele já percebe algo na vida desse jovem. Por que você está me chamando de bom? E Jesus coloca toda a bondade, toda essa exclusividade da bondade em Deus, né? Somente um é bom, só Deus é bom. Né? Ninguém é bom senão Deus. Então Jesus já começa a confrontar esse jovem aqui, mostrando para esse jovem que toda a fonte de toda a bondade é o próprio Deus. Que ninguém é bom exceto Deus. Se alguém tem alguma característica que pode ser considerada boa, isso vem de Deus, isso não é mérito, isso não vem da própria pessoa, mas é o próprio Deus quem instalou isso no coração de tal pessoa. Então a resposta de Jesus aqui nos mostra que a gente não deve usar esse adjetivo bom para as pessoas, a gente não deve chamar as pessoas de boas, né? Fulano é uma boa pessoa. Jesus está dizendo aqui que ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus está mostrando que o padrão de bondade é o próprio Deus, que o padrão que os homens devem seguir é o próprio Deus. E quando a gente coloca Deus como padrão, a gente vai ver que a gente está muito abaixo, né? Que a gente não somos tão bons assim quando a gente olha para Deus. Mas quando a gente se compara a outros seres humanos, a outras pessoas, a gente vai se achar bom, né? É provável que esse jovem aqui se comparava a outros, né? Aquele fulano já matou, aquele ali é ladrão, aquele ali desonra pai e mãe. Então, quando a gente se compara a outras pessoas, geralmente a gente escolhe pessoas ruins para se comparar. Né? E Jesus aqui aponta, então, para Deus. Jesus começa a mostrar para esse jovem que o padrão estabelecido é o próprio Deus e não ele. Né? Então, a ideia é que esse jovem aqui se considerava uma boa pessoa. Provavelmente não só as outras pessoas achavam que ele era uma boa pessoa, mas ele também entendia que ele era uma boa pessoa. E aí está um dos problemas dele. Se considerar justo, se considerar merecedor do reino de Deus. Ele pergunta o que eu vou fazer para herdar a vida eterna, como se ele tivesse que fazer alguma coisa, alguma obra, trabalhar, obedecer algum mandamento para receber o reino de Deus. Quando o reino de Deus é um presente, é de graça, né? Vem da misericórdia de Deus e não pode ser comprado, não pode ser conquistado, mas é recebido pela fé, é recebido no coração daquele que crê em Jesus, né? Então Jesus prossegue aqui nesse diálogo com esse jovem e Jesus aponta então para os mandamentos. Perceba, verso 19, Jesus está afirmando aqui, você sabe os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus direciona a conversa aqui, esse diálogo, para a segunda tábua da lei, né? Nós temos 10 mandamentos e a ideia é que os primeiros mandamentos são referentes a Deus e os últimos mandamentos são referentes ao próximo, né? Ao nosso relacionamento com o próximo, né? Por isso, não matarás, né? Não mate ninguém, não adulterarás em relação a marido e mulher, não furtarás, não mentirás, né? Não dirás falso testemunho. Jesus então mostra para esse jovem que existe, que a lei de Deus é esse padrão estabelecido pelo próprio Deus. E a resposta desse jovem é impressionante. Ele diz o seguinte: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, para esse jovem aqui, ele nunca quebrou os mandamentos, ou ele é alguém que obedece fielmente esses mandamentos. Então, esse jovem não consegue ver a profundidade do seu próprio pecado. Ele acha que seguir a lei superficialmente
Seguir a lei automaticamente dá ele algum direito, dá ele algum mérito ali diante de Deus. É como se ele batesse no peito. Não, Jesus, eu cumpro os mandamentos, eu sou uma boa pessoa. Então ele continua seguindo essa linha. E esse é um dos problemas, então, quando nós nos consideramos boas pessoas. Quando uma pessoa diz que é boa, né? Se você pergunta para a pessoa na rua, você é uma boa pessoa? E a pessoa diz, sim, eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não roubo, né? Eu não minto, eu sou fiel. O que essa pessoa está mostrando é que ela não precisa mudar de vida, que ela não precisa de arrependimento. Né? E que nós percebemos é que a entrada no reino de Deus ela se dá por esse arrependimento, por essa mudança de vida. Então, se a pessoa acha que ela é boa, ela não precisa, então, de Jesus, ela não precisa de remédio, ela não precisa mudar de vida. Né? É como se a pessoa está doente, mas ela não entende que está doente, aí ela não busca o remédio. É dessa maneira, então, esse jovem aqui se considera uma boa pessoa. E Jesus, então, prossegue aqui no verso 21, dizendo o seguinte, o texto nos diz, e Jesus, fitando o amor, ou seja, Jesus olha para esse jovem com amor, Jesus ama esse jovem e mostra ali para ele o erro dele, o pecado dele. Né? E a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus dizendo, só uma coisa te falta. Jesus, como Deus encarnado, Jesus na plenitude do Espírito Santo, olha a vida desse jovem e consegue observar dentro do coração dele o ídolo, a riqueza, né? A confiança que esse jovem tinha na riqueza. E Jesus diz para ele, então, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E você terá um tesouro no céu e me segue. Né? Jesus fala assim, só uma coisa te falta. E ele diz um monte de coisa. Né? Vai, vende, dá aos pobres, vai ter um tesouro no céu e volta para mim. É um movimento só. Abandona a sua confiança no dinheiro e me segue. Larga isso e me segue. Muda de vida e vem. E você vai ter um tesouro no céu. E o texto termina dizendo que esse jovem aqui ele ficou contrariado com a palavra de Jesus. Ele não esperava que Jesus dissesse isso para ele. Foi inesperado para ele. Isso bateu fundo no coração dele. E o texto então termina dizendo que ele se retirou triste. Ele chega todo entusiasmado até Jesus, correndo, se ajoelha ali, se lança aos pés de Jesus, faz essa pergunta importante, mas a resposta ele não gostou. E o texto diz que Jesus o amou. Né? Isso é interessante. Jesus ele não mudou ali o padrão, Jesus não abaixou o padrão para a entrada no reino do céu por causa do amor que ele tinha por esse jovem. Jesus ama e diz a verdade. Né? Jesus não negocia nem o seu amor, nem a sua verdade. Né? Isso é interessante. Então esse texto nos mostra que a religiosidade, né, ela impede a pessoa de ver o seu próprio erro. Né? O fato desse jovem se achar uma boa pessoa impede ele de observar o ídolo no coração dele. É como se ele tivesse cego para aquilo que está acontecendo no próprio coração dele. Né? E o texto, então, nos mostra esse perigo das riquezas. O quão sombrio pode ser o dinheiro na vida de uma pessoa. Né? O texto, então, termina dessa forma, dizendo que esse jovem aqui, ele saiu triste, e o texto fala que, então, porque ele era dono de muitas propriedades, era um jovem rico, era alguém com muitas posses. E quando Jesus disse para ele abandonar isso e seguir, ele não tem coragem de fazer isso. O texto nos mostra, então, que ele confiava nesse dinheiro, que a prioridade na vida desse jovem não era o reino dos céus, não era a eternidade, mas era a riqueza. Né? Eu queria aplicar esse texto na nossa vida, fazer algumas aplicações aqui para nós. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é a seguinte: a gente deve ter cuidado ao considerarmos as pessoas boas. Nós devemos ter cuidado ao nos acharmos bons, acharmos que nós cumprimos os mandamentos de Deus, que a gente tem capacidade por nós mesmos de obedecer a Deus. Né? Quando a gente fala de alguém que a pessoa é boa, então a gente está dizendo que ela não precisa mudar, que ela pode seguir nesse caminho que está tudo certo. Então a gente deve ter cuidado ao chamarmos as pessoas de boas. Né? As pessoas que têm algumas qualidades, isso não significa que elas são boas pessoas.
né? Esse jovem aqui, ele tem muitas qualidades, mas Jesus já diz para ele que só tem um que é bom, e é Deus. Então, a gente precisa ter cuidado aqui ao chamar as pessoas de boas e também ao nos considerarmos bons. Quando a gente se entende bom, a gente deixa de observar os nossos erros. A gente deixa de observar a nossa própria pecaminosidade. Nosso coração ele fica acostumado ali, afofado, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa consideração aí em relação aos outros e em relação a nós mesmos. Jesus então diz essa palavra para esse jovem: só uma coisa te falta, né? E essa palavra de Jesus ela é impactante, né? Esse jovem aqui, aos olhos da sociedade, ele tinha tudo, né? Tinha a juventude, estava na flor da idade, riquezas, né? Cheio de posses. É interessante que a vida dele, o texto não diz que ele era um jovem que saía gastando dinheiro com farra, com orgia, né? Então ele era considerado uma boa pessoa, né? E para muitos ele tinha tudo. Jesus fala: te falta uma coisa, né? E era exatamente o próprio Deus ali no coração dele, era exatamente Jesus Cristo. Você tem tudo, mas não tem a mim. Você não me segue, você segue as riquezas. Só uma coisa te falta: abandona a riqueza e vem, né? Então, para muitas pessoas que a gente considera boas aí na sociedade, a fulana é uma boa pessoa, muitas vezes falta tudo para ele, falta Jesus. Essa pessoa não tem nada, a eternidade vai chegar, ou essa pessoa vai morrer, ou Jesus vai voltar, e o que ela tem? Será que ela tem um tesouro no céu? Ou será que ela juntou aqui só tesouros na terra? Será que ela é considerada uma boa pessoa para todo mundo que está aqui na terra, mas e o que Deus acha dessa pessoa? Né? Será que o nome dela está escrito no livro da vida? Se não está, se ela não tem Jesus, ela não tem nada. Ela vai morrer e vai perecer eternamente. Então, essa palavra de Jesus, só uma coisa te falta, me chamou muita atenção. Né? Às vezes a gente então encontra pessoas aí que são boas, que têm muitas riquezas, têm uma família estável, mora num bairro chique, né? E as pessoas invejam a vida dessa pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso daí, porque faltava algo importantíssimo na vida desse jovem. Por fim, eu gostaria de tratar sobre a questão dos ídolos do coração. No coração desse jovem, Jesus percebeu aqui um ídolo, né? Em vez de Deus dominar a vida desse jovem, o que dominava a vida dele era o próprio dinheiro. Então, a gente percebe que a riqueza, as posses, os bens materiais exercem uma influência sombria no coração das pessoas. Esse jovem, ele vai deixar Jesus de lado. Esse jovem não vai seguir Jesus. O texto termina dizendo que ele sai triste, porque ele não quis deixar a riqueza. A riqueza escravizou tanto esse jovem que ele não quer seguir Jesus, que ele escolhe por conta própria caminhar com suas riquezas. Ele não quer abrir mão do dinheiro para segurar na mão de Jesus. Vou usar esse exemplo. É como se ele estivesse segurando ali, eu ouvi essa ilustração uma vez e gostei muito. É como se ele estivesse segurando ali uma sacola cheia de barras de ouro, e isso está puxando ele para o fundo do mar, né? Isso está levando ele para o profundo ali, e ele precisa soltar essa sacola de barra de ouro pesada para viver. Mas ele prefere então mergulhar e sumir no profundo do abismo sem abrir mão da riqueza. Então, que nós possamos aí tomar cuidado com o nosso coração, né? Que Deus nos dê essa sensibilidade para observarmos o que domina a nossa vida. Para onde o nosso coração aponta. Imagina que o seu coração seja uma bússola, né? Para onde o seu coração aponta? Para Deus, né? Ou para as coisas dessa terra, né? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a sua vida. Meu desejo, minha oração é que nosso coração seja completamente do Senhor, que a nossa prioridade, a prioridade da nossa vida seja Jesus Cristo e não as coisas dessa terra. Que Deus te abençoe, um beijo no coração de cada um. Até mais.